tarde. Começamos agora uma transmissão especial 2018 do InfoMoney para comentar sobre perspectivas para a Bolsa, olhando para os gráficos para 2018 e também fazer uma retrospectiva do que a gente teve em 2017. Para isso, a gente recebe hoje o Team Clear aqui no estúdio do InfoMoney. Temos Igor Rodrigues, Bo Williams, Fernando Góes e André Moraes para comentar sobre as análises do mercado. Antes de a gente passar sobre as perspectivas, eu quero falar para vocês também, a gente vai acompanhar a live pelo Facebook, então dúvidas sobre as projeções, podem mandar para a gente vai fazer as perguntas ao vivo aqui. E antes de começar a projeção, queria que cada um de vocês, aproveitando pela primeira vez, todos vocês estão aqui no estúdio, cada um comentar um pouco como que olha o gráfico, como que vocês fazem a análise, qual que é a diferença de análise de cada um de vocês. Bem, pode começar por você. Obrigado pelo convite, né, Paula? Então, o meu estilo operacional é um pouco mais rápido, curtíssimo prazo, day trade, scalper, operações de 1, 2 minutos, às vezes operações que duram segundos. Em sua grande maioria do tempo, esse é o foco das minhas operações, né? E aí eu tento controlar o foco nas principais ações blue chips, né? Petro, Vale, Bradesco, Banco do Brasil e YouTube. Índice dólar na sala de day trade lá da Clear Corretora. Bom, se você quiser também comentar um pouquinho sobre sua perspectiva, como que você analisa o mercado, né? Eu sou seguidor de tendência. Então, eu utilizo um trade system que identifica quando o mercado está em tendência ou quando o mercado está em consolidação. Na tendência, a gente opera na direção da tendência. Quando ele faz uma realização, normalmente aquelas proporções Fibonacci, né, 50%, 60%. A gente entra na tendência quando o gráfico mostra que tem mais combustível para dar continuidade da tendência. Vendendo na queda, comprando na subida e na consolidação tentando ficar fora, que normalmente a gente devolve dinheiro para o mercado na consolidação. E isso funciona em qualquer tempo gráfico. Atualmente na Clear estou fazendo mais day trade índice dólar, mas a gente está aqui na InfoMoney olhando o swing trade todos os dias no programa Tendências na parte da tarde. Bom, Góes, você dos 4 aqui é o que tem um foco mais para opções, né? Na verdade, assim, eu diria que a opção é uma ferramenta na qual você opera o mercado, né? Eu acho que o foco da análise técnica ele é parecido. Aliás, acaba que aqui todo mundo vem da mesma escola e o que muda é o estilo operacional de cada um, realmente, né? Então, acho que todos, quando a gente fala sobre análise gráfica, todos aqui falam de seguir tendência, né? Na verdade, seguir a tendência é uma coisa que, na verdade, é o único momento fácil, né? Eu acho que a gente teve agora 3 meses aí, de junho a outubro, mais ou menos, onde o mercado saiu de 65 mil pontos, foi para 78 mil pontos, onde N papéis deram compra ao mesmo tempo. Então, o que você tem ali é uma facilidade de enxergar a direção, é um momento onde você tem quase que o gráfico é como se fosse uma pesquisa de opinião, né, com o mercado. Então, existe um momento que você tem uma resposta clara. É alta. Normalmente, o mercado vai longe em pouco espaço de tempo. E aí, como meu amigo Bo Williams fala, retorno sobre investimento é delta preço sobre delta tempo. Então, quanto mais vai o preço, menos tempo, melhor. E eu, particularmente, na minha história, tive mais facilidade de ganhar dinheiro, né, utilizando as opções para, eventualmente, em momentos muito bons, ganhar muito dinheiro, do que realmente ter a regularidade de fazer pequenos trades com ações ou com day trade, etc. Então, isso aí é uma história que é comigo mesmo. Eu mudei de patamar com opções. Então, eu trago essa forma de ver opções que eu não sou nem tão especialista. O cara de opção pode ser um cara que opere volatilidade, né? Eu gosto realmente de identificar a tendência e procurar, dentro das opções, a melhor forma de você, com um risco baixo, tentar maximizar o retorno. E acho mais fácil você pegar momentos de mercado, como foi esses últimos 3 meses, esses últimos não, né? De junho a outubro, e fazer o seu ano em pouco espaço de tempo, do que você realmente ter a regularidade do dia a dia, estar sempre ali, perdendo pouco quando erra, ganhando muito quando acerta, porque a parte psicológica é bem difícil, né? André, para completar? Então, em linha com o que o Góes falou, né, nós todos viemos da mesma escola, em algum momento todo mundo aprendeu com o Bo,
E o que a gente aprendeu foi que tendência dá dinheiro, consolidação não. Então, é a mesma coisa, eu busco tendência, seja ela para swing trade, que é o que eu mais gosto de fazer, seja para day trade, que é o que a gente precisa fazer nas salas de análises, porque tem muitas perguntas de muitos investidores que querem falar de tempos mais curtos, né? Então, é tentar identificar a tendência para surfar nela enquanto for possível, né? E antes da gente iniciar essa transmissão, a grande questão era, a gente está aqui com o Team Clear e a gente vai falar de perspectiva para 2018 e será que vocês quatro têm a mesma visão para 2018? Será que vai ter alguma divergência nessas perspectivas que a gente vai traçar para o Ibovespa? Se não, bom, o Góes comentou um pouco sobre o que a gente viu no Ibovespa nos últimos meses. A gente saiu de 65 mil e foi para a máxima histórica no começo de outubro, nos 78 mil pontos. E agora a gente vive dias de incerteza no mercado e a grande questão é, a gente vai ter um rally de final de ano? Pode começar com você. Paula, tudo está dependendo da questão aí de prisão de Lula, Previdência, né? Mas a gente não pode nem falar que o mercado corrigiu. A gente está com o Ibovespa hoje, aí, o futuro bateu 76 mil pontos. Provavelmente o à vista deve estar ali 74.800, 75, que é muito próximo dos 78 mil ali que deixou como seu topo. Então, graficamente falando, gráficos mensais, semanais, apontam para cima. A gente vai ter, talvez, uma divergência hoje no gráfico diário, que ele resolveu consolidar, andar de lado, e aí ele gera um pouco de incerteza. Para mim, fica muito evidente que o mercado, assim, acreditando que a tendência primária é de alta pelos mensais, o próprio gráfico anual com uma máxima maior que a vela anterior, semanal em tendência de alta, para mim, a consolidação do gráfico diário é passageira e quando decidir andar, vai ser para cima e não para baixo. E bom, a sua visão também segue nessa linha e esse andar para cima a gente teria o patamar de qual ponto como inicial ali? Muito se fala dessa sinalização de que a aprovação da reforma da Previdência ela pode realmente chegar e também por conta do julgamento do Lula ter sido marcado, o mercado ganhou um pouco de fôlego nesses dias e aquele patamar dos 80 mil pontos ele volta à cabeça do investidor. Podemos pensar nos 80 mil pontos como o primeiro passo? Eu concordo com o Igor, eu acho que o gráfico mensal, o gráfico semanal estão em padrões altistas. Então, podemos acreditar, por exemplo, que em janeiro do ano passado foi um fundo importante, nos 38 mil. Acho que a gente não vai ver esse fundo de novo. No curto prazo, eu vejo uma certa resistência no gráfico diário, mas também eu vejo a possibilidade de a gente romper o máximo histórico e um pouquinho mais, 81, 83 mil na Ibovespa. Lá eu vejo, independente do timing, né, e de política, uma resistência muito forte. Eu acredito que depois de bater uns 85, por aí vamos enfrentar alguns meses de lateralização, onde o mercado pode voltar de novo para 70. Difícil passar por baixo de 60, seria uma compra fantástica. E eu concordo com o Igor, acho que a gente vai lateralizar ou ter uma pequena realização entre 60 e 70 mil pontos em novas compras, e aí eu tenho, não para esse ano, mas para uns 2, 3 anos para frente, um alvo na casa de 130 mil pontos para Ibovespa. Bom, eu vou pedir daqui a pouco para vocês irem até o computador que a gente preparou ali para fazer uma análise. E aproveitando, Góes, eu queria te perguntar, você tem um programa aqui semanal no InfoMoney e você vem semana a semana comentando que o diário começou a ficar um pouco feio para o Ibovespa. Você vê alguma mudança com essa última movimentação que a gente viu no índice? Ainda não, infelizmente ainda não. Como a gente ia... Isso é difícil divergir aqui, né? Todo mundo vê o gráfico muito parecido, mas eu concordo com a visão. Assim, o que eu acredito o diário, ele tem a possibilidade de ter alvos entre 70 e 65 mil. Mais provável para o 70 do que para o 65, até pela força semanal. Porém, se o diário romper realmente 75 e 100, que ele romperia tipo um W, assim, eu acho que aí o semanal vai ganhar essa briga. O que eu tenho certeza a compra, quando ela vir, porque para o semanal subir, o diário vai ter que dar compra.
Então, assim, para operar opção, por exemplo, a gente opera em um mês, um exercício tem um mês. Para mim, o melhor tempo gráfico é o diário. O diário é um tempo gráfico que demora semanas para acontecer as coisas, né? Então, eu acho que no curto prazo está muito difícil, talvez um pouquinho mais provável de realizar, ou ficar lateral, e não estou conseguindo enxergar agora uma probabilidade alta da gente ter rally de final do ano, por exemplo. Aliás, está quase já acabando o ano. Já estamos então, na metade do exatamente. Então, acho bem pouco provável que isso aconteça. Por exemplo, para esse exercício, e para janeiro também não será fácil. Mas eu tenho certeza disso, que quando o diário apontar para compra, a gente tem essa base de semanal, de mensal, depois eu posso mostrar isso no gráfico, que é realmente maravilhosa. É muito difícil virar o jogo ali, e eu concordo com o Boa, eu vejo alvos aí acima de 100 mil pontos. Se isso vai acontecer em um ano, ou em 2, 3, eu não sei. Aí sim vai depender. É claro que ano que vem a gente tem... É interessante, né? Porque a gente tem as eleições e um cenário parece tenebroso agora, né? Mas eu diria, cara, que a opinião mais certeira que você pode ter é a leitura do gráfico longo. Nenhum analista político vai ser tão bom quanto os preços, porque o preço ali para mim, é a junção de todas as maiores mentes, de todas as maiores insiders e eventualmente tem uma coisa até além disso, uma matemática de troca de consolidações e enfim, então é realmente muito difícil que esse semanal e mensal ele perca essa. É lógico que não é impossível, tudo é possível, o preço faz o que quer, né? A gente só tem controle sobre o que a gente vai fazer com o preço. Mas eu acredito que quando o diário der compra, a gente vai realmente longe. Então eu acredito que ano que vem vai ser um ano muito bom para ganhar dinheiro, tanto pela volatilidade das eleições, mas principalmente por conta desse gráfico bem configurado, que quando vocês quiserem eu posso até mostrar lá. Só para a gente encerrar essa parte, queria também perguntar para você, André, se você vê essa divergência entre gráfico diário e gráfico semanal, se você também projeta alvos mais acima para o Ibovespa. E também eu queria depois que a gente comentasse um pouco, o Góes falou sobre eleição, a gente vai ter muita volatilidade, com certeza, em 2018, e tem muito investidor nos acompanhando aqui na transmissão e estão pedindo também algumas perguntas, eu já vou fazer, mas como operar, como que cada um de vocês opera nesse período assim, de alta volatilidade no mercado? Então, só para começar, os 4 aqui que falaram, nós já fomos traders, que é quem especula com preço, né? Então está focado no curto prazo, e hoje somos analistas de mercado em curto prazo. Então, de certa forma, a gente não está preocupado de forma alguma para onde o mercado vai, né? Então, se ele vier para baixo, que seja com muita força, com muita direção, e se vier para cima, que seja com muita força e com muita direção. O que a gente precisa é de movimento. Para onde vai nem faz tanta diferença, tá certo? Mas, assim como os outros, eu hoje vejo, e não vou nem ter nenhum problema de mudar de opinião. 2 semanas atrás, a gente estava comprado em Petro, se ela cair 2%, eu vou fazer uma indicação de venda com ela. Então, com o passar do tempo, o gráfico muda e as nossas opiniões mudam também. Mas hoje, com as informações que a gente tem nos gráficos mais longos, mensal e até anual, que o Igor falou, a gente tem que acreditar na continuação da tendência, porque eu sou seguidor de tendência e a tendência é de alta, então eu enxergo o rompimento de topo. Não gosto de fazer projeções de onde pode chegar, mas espero que chegue o mais longe possível, porque quanto mais for, melhor. Agora, eu também concordo, e aí respondendo a tua pergunta, que existe uma divergência muito grande entre o gráfico semanal e o gráfico diário nesse momento. O gráfico diário, ele não tem tendência, não tem uma tendência definida, né? E quando não tem tendência, a chance de você ter um rompimento para cima ou para baixo é de 50% para cada um. Então, talvez no gráfico diário, seja mais um momento de ficar de fora e esperar uma definição, e aí os pontos de definição são esses que o Góes falou, 75 mil para cima para compra, 72 mil para baixo para venda, para pensar aí em que direção a gente vai apostar para o final do ano, por exemplo. Tá? Agora tinha mais uma pergunta. Volatilidade em 2018. Vai ter muita, e é tudo isso que a gente precisa. Tá? Vai ser para cima ou para baixo? Não sei, a gente vai descobrir no gráfico olhando para ele. Eu acho mais provável que seja para cima, porque gráficos de tempos maiores mostram uma tendência de alta, né? Então, é de se esperar muita volatilidade. Se a gente for observar as últimas eleições, que foram impactantes, talvez as mais impactantes seja a de 2002, quando o Lula foi eleito a primeira vez, e a última, né, em que houve uma indefinição de quem ganharia até o último momento, foram anos de muita volatilidade. E eu enxergo que será também, dada essa indefinição que a gente tem hoje, até de quem vai ser candidato, eu acho que
vamos ter muita volatilidade. E é tudo que a gente precisa, né? Você tocou uma verdade, né? As duas últimas eleições, a volatilidade ali pode ser encarada como uma oportunidade. Foram momentos ótimos, tanta especulação eleitoral do Aécio versus Dilma. Foi um rally maravilhoso, foi lindo para operar a opção, foi, pô... E depois virou venda, eu até desacreditei, eu estava tão torcendo contra a Dilma que eu até desacreditei naquela onda 3, mas é uma grande realidade que ele desenhou antes. Assim, quando o segundo turno o Aécio surpreendeu, era a onda 2. Você olhava pro gráfico e falava, cara, a Dilma vai ganhar. Não tinha como dizer diferente, mas eu estava apaixonado ali, quer dizer, estava torcendo contra a Dilma. Mas, enfim, e 2002, 2003, que eu acho que até gostaria de mostrar o gráfico do Bovespa justamente... Se você quiser que a gente dê uma pausa e... Não, vamos lá, se os caras conseguirem... Seria legal a gente também falar para o investidor que está nos assistindo, né, que é assim, o André falou uma coisa importante. A análise gráfica, ela é uma coisa que a gente está vendo a informação hoje, né? Mas o investidor, o investidor que está usando a análise gráfica, ele tem a plena consciência que assim, um gráfico diário, em 20 dias, ele muda uma configuração que sugere consolidação, vira uma compra, vira uma venda. O gráfico semanal, em 4, 5 semanas, mudou de novo. O gráfico mensal, em 3, 4 meses, se cair muito, subir muito, muda a configuração. Então, a expectativa que nós, analistas, temos hoje é baseada exatamente no momento atual. E o investidor tem que ter esse balizamento até para ele poder ter o parâmetro de falar assim, quando é que é mais provável eu comprar e ganhar e quando é mais provável eu vender e ganhar. Então, até para eles não ficarem perdidos, porque a gente depois, analista, vê o pessoal comentando, são os gurus do mercado que ficam precificando, mas na verdade, a análise técnica, ela é, como o Góes falou, um termômetro. A gente está lendo uma pesquisa, uma série de opiniões juntas que sugerem para a subida. Mas nenhum de nós estamos ali travados porque não podemos mudar de operação. Exato. Se o gráfico mudar, nós vamos mudar. Porque, na verdade, o André fala uma gíria muito legal, que é assim, a gente não quer saber quem fez o mar. A gente quer comer peixe frito. Se é para cima, a gente vai comprar. Se é para baixo, a gente vai vender. O que importa mais é saber quando tem a mudança, né? E essa mudança faz com que o investidor consiga apostar rapidamente para o lado que o mercado está indo. Acho muito válido essa sua consideração, porque o investidor ele tem que ter em mente realmente esse termômetro. Às vezes a gente comenta, faz matérias, comenta com projeções, mas tem que realmente ter esse termômetro de mudança do mercado. Mas aí eu vou falar, talvez a palavra nem seja o investidor, é o especulador, né, que é quem trabalha com preço. O investidor trabalha com valor. São coisas completamente diferentes. Então, quando você vai fazer uma compra focado em valor, ou seja, você vai se tornar sócio de uma empresa, o teu objetivo é no longo prazo. E aí, é claro, não é com tanta facilidade que se muda o rumo de uma empresa. Então, empresas que têm bom comando, que atuam no setor promissor, às vezes passa alguns anos com os analistas de fundamento falando de compra, de preços-alvos cada vez maiores. Por quê? Porque no longo prazo a direção da empresa é uma direção bem tomada, com caminho para o sucesso. Agora, quando você fala de preço, ele muda constantemente, né? Então, por exemplo, hoje o mercado abriu em tendência de alta e fecha, ou até agora há pouco, quando eu saí lá da frente do computador, estava com tendência de baixa. Então, no mesmo dia, às vezes você tem muita virada de tendência, né? Mas isso é por conta dessa coisa do preço e do valor. Valor é algo que se leva para o longo prazo. O preço pode mudar num único dia, como no dia 18 de maio, no dia da JBS, né? Tem que entender o perfil de exato. investidor, de trader. Todo mundo falou aqui que é para cima, né? Mas a gente tem uma apostinha rolando na Clear lá. Eu fui o único que comprei Bovespa. O resto todo mundo vendeu, hein? Isso quando? Não vamos esquecer. Vai ter 120 mil pontos. 120 mil pontos para 2018. Eleição de 2018. Eu tô louco para perder essa aposta. Eu também. Eu apostei só para perder. Agora, a hora que colocar no gráfico ali, eu queria só falar uma coisa com a Paula. Pode jogar pro Não, deixa eu pegar um gancho também, teu antes do gráfico, André. Eu acho que você tocou nesse ponto de investimento versus trade. Eu acho isso importante pra caramba, porque assim, a quantidade de pessoa física que está começando no mercado e de repente cai de paraquedas e não tem essa noção. Né? Porque, na verdade, eu acho que são coisas quase antagônicas. Eu acho que um investidor ele procura isolar a volatilidade do mercado. Seja comprando aos poucos, seja para quem é mais experiente, fazendo venda coberta, rentabilizando a carteira, né? Ele está isolando. Então, assim, ele está trocando o dinheiro dele por
segurança, abastança, por, né, para o dinheiro dele trabalhar para ele, para uma aposentadoria, por dividendo. O cara que é trader, ele troca o risco de perder pouco para ganhar muito. Simplesmente isso. Todo trade é uma operação onde eu estou entrando com o risco de perder, porque eu visualizo que eu posso ganhar mais do que aquela perda, né? Isso é trade. Investimento é completamente diferente, para mim é até antagônico, né? Eu acho quase que o contrário. Eu acho que isso, para quem é iniciante, isso é essencial, você se colocar, né, saber dessa diferença e parar para filosofar o que você é no mercado, né? Se você é trader ou investidor. Agora, quando você chegou, você traçou uma linha de tendência unindo os topos desse gráfico mensal, né, do Ibovespa, e eu vou lembrar, a Paula, lembra quando essa linha foi rompida, Paula? Você fez a matéria, a compra do século, chamada na compra da década, né? Por enquanto deu certo, foi de 56 mil para quase 80, né? Me lembro bem. A gente brinca que foi do século, mas é verdade. É porque o André não gosta muito de se posicionar, quando ele falou, porra, naquele título, o André diz que é a compra da década. Aí ele ficou nervoso, mas está acertando. E se tudo der certo, o que eu posso ter certeza, se vai subir ou vai cair, eu não sei. Agora, se esse semanal estiver certo, a gente vai ter muito dinheiro para ganhar. Então, a gente tem que torcer por isso. Além do que, por ser uma coisa positiva, poderia ser uma venda. E a gente também ter dinheiro para ganhar, vendido, comprado input. Mas por ser uma compra, além da gente ter dinheiro para ganhar, quer dizer que o Brasil melhorará, né? Acho que vai ter mais emprego. Então, eu acho que eu torço muito por essa tendência. Eu queria mostrar. Então, assim, acho que a primeira coisa é isso. A gente andou num canal de baixa do topo de 2009 até o fundo de 2016, um canal chato, porque na verdade a gente teve zigue-zagues muito grandes aqui, então não teve uma tendência tão bem definida, né, como foi aqui atrás. Agora, o que eu acho mais interessante não é nem isso, né? Esse momento aqui, essa acumulação, você percebe como... Eu vou fazer aqui uma coisa. Esse padrão que a gente enxerga de 94, mais ou menos, a 2000 e pouco, ele é um padrão que demora mais ou menos 6, 7 anos. Ele é um padrão quase igual a esse, né? E aí, o que aconteceu? A gente rompeu esse padrão, né? Rompeu uma linha de tendência longa, rompeu esse padrão aqui, entrou a linha verde mágica do Ficube aqui, né? Exatamente nesse momento, tá? E isso aqui é uma tendência de mensal. Isso aqui a gente tem força, direção, o mercado indo longe em pouco espaço de tempo, dinheiro para ganhar. A gente tem o Brasil melhorando, as pessoas gerando emprego. Então, assim, o que a gente torce é para que a mesma coisa que a gente tem aqui, tá? Então, é igual. Mais ou menos o mesmo tempo que demorou para montar. A mesma configuração, né? De topos e fundos meio laterais e tudo. E olha como tá essa partezinha. Então, se você percebe essa setinha, e vamos trazer essa setinha para cá. É exatamente igual. A linha verde apareceu, a gente rompeu a tendência, rompeu a mesma consolidação, tá? E quem sabe a gente vai viver um super ciclo desse, né? Tomara. Eu tenho certeza que hoje a internet faz com que as pessoas tenham mais acesso às informações, a gente está melhor, todo mundo aqui está muito mais experiente do que estava naquela época. Eu ganhei bastante dinheiro aqui nessa fase e bem no finalzinho da tendência realizei sonhos na minha vida, como sair de casa, etc., por conta do mercado. Espero que isso aconteça novamente. E aí, numa análise muito simples, o porquê que eu falo de 100 mil, por exemplo, simplesmente eu pego essa consolidação e boto 100% para cima. Então, o mercado trocou de mão durante, né, aqui 8 anos dentro desse range e agora ele rompeu. Então, a possibilidade dele dobrar esse range para cima é muito alta. Então, assim, a gente tem uma grande oportunidade na mão no mensal. A gente tem uma tendência de alta, né? Topos e fundos ascendentes, né? Dando o que eu chamo de caiu comprou, né? A operação que eu mais gosto, né? Comprar as realizações da tendência de alta. E, eventualmente, essa realização pode ser um pouco maior aqui. Ou seja, uma tendência de alta clara no semanal, muito difícil de virar. E aí, sim, a gente chega no diário e identifica uma situação complicada, né? Aqui a gente não tem... A gente teve, né? Olha que delícia que foi. De 65 mil até 78 mil, como foi lindo de ganhar dinheiro na tendência, né? Direção, força, opinião clara, mercado indo longe, muito papel dando dinheiro, vários calls de opção dando certo. De repente, ele entra numa confusão aqui e a gente está exatamente agora
com topos descendentes, fundos ascendentes, né? E existe a chance disso ser uma onda 3 de baixa e dar uma realizada maior. O semanal aceita isso com prazer. Eu acho até que é melhor. Se o mercado viesse para cá, para o semanal, acho que seria melhor para te ganhar dinheiro no segundo momento. Porém, se eventualmente ele resolver subir e passar esse 75,100, ele romperia aqui um W, né? E aí eu acho que o semanal viria, né, empurrar mais ainda. Então, poderia isso aqui também ir para cima. Então, é um momento totalmente sem tendência. A gente não tem uma opinião clara. A gente pesquisa o mercado, 50% acha que sobe, 50% acha que cai no diário. Quando a gente vai para o semanal, a gente já tem 70% achando que é alta e o mensal vai para uma 80%. Pode dar um problema, a gente está lidando com o futuro, mas realmente é uma oportunidade única. Agora, eu vou que, aliás, a gente, desde o plano real, essa é a segunda oportunidade tão bonita que aparece. Eu só queria perguntar se as blue chips acompanham esse cenário do Ibovespa. Acompanham de forma diferente. Eu acho que o mais parecido com isso seria os bancos, por exemplo, se a gente botar aí... Vamos deixar no semanal, que são os gráficos mais bonitos, tá? Então, se a gente botar, por exemplo, um Itaú, né, a gente vai ver uma tendência de alta clara, né? Tô dando certo, sempre no caiu comprou. Os fundos são sempre mais altos do que os anteriores, tá? Então, a gente vê que o Itaú aguenta uma realização ainda sem mudar esse padrão e a gente precisa acreditar. Eu não acho nada. Eu leio o gráfico e eu preciso acreditar nisso, que é isso que vai me dar dinheiro, né? Agora, assim, por exemplo, se a gente vê a Petro, é uma coisa diferente. A Petro, aliás, todas as de commodities, né? A Petro, ela tem uma figura de alta grande, né? Então, eu vejo tudo isso aqui como uma onda 1. A gente realiza numa onda 2 aqui. E, então, é até um okoi, né? Um ombro, cabeça, ombro invertido. Meio inclinado, né? Hoje em dia a gente chama de ombro, cabeça, ombro invertido cerveró, né? Mas o alvo dessa onda 1 aqui, se ela engatar, e se o semanal do Ibovespa for comprovar engatar, a gente está falando aqui de 15 para 26 aí de alvo, né? Então, assim, a Petro ainda não tem uma tendência definida, ela tem uma figura, uma possibilidade de entrar em tendência, uma reversão de tendência, uma onda 3 de alta. Já os bancos já estão igual ao Ibovespa e assim vai indo. Eu acho que tem N papéis nesse esquema, as commodities mais início de tendência, os bancos mais em tendência e por aí vai indo. Semanal, realmente, a maioria dos papéis estão muito bonitos. Agora, Bo, você que está mais quieta agora por enquanto, vou te chamar também para o papo aqui. Tá. Você comentou em Ibovespa possibilidade de 130 mil lá para frente. Sim. E quais papéis que poderiam acompanhar esse movimento? Olha, normalmente a gente utiliza olha para os setores que a gente considera líderes na retomada da economia. Então, faz 1 ano e meio, 2 anos que a gente está falando. O próprio BMF e Bovespa, né, agora B3. Isso seria muito interessante porque os caras não são bobos, eles entendem muito bem e têm parceiros estrangeiros muito fortes também. Então, é uns 2 anos atrás que eu comecei a falar, vamos olhar BMF e Bovespa, porque vai ser um líder. Sempre o setor de transporte. Então, você pode ver várias empresas nesse ramo que estão em forte tendência de alta, estão bonitos também. Sempre o retail, como é que fala retail em português? Varejo também, a gente pode ver alguma coisa interessante lá. Então, eu particularmente gosto dos bancos, eles são super sólidos, né? Sempre tem fundamentos fantásticos e a economia melhorando, vai também ter os bancos estourando de grana. Eu gosto de BMF. Agora, queria aproveitar e Uzi Minas foi um call que você deu há alguns meses, a gente até fez uma reportagem no Infomoney. E se é uma ação que ainda você vê potencial? Eu vejo, Uzi Minas foi um call técnico, né? Exato. Porque ele inclusive parecido, né, com esse gráfico de Petro, né? Sim, o início do eu acho que movimento. Ele é parecido com o Petrobras, que tem ainda como fazer uma realização. Perto de 6, 7 reais, esse papel tem como chegar em 20 depois. Um ponto de vista assim, dessa estrutura de comportamento de preço que a gente estuda e utiliza, está mostrando várias oportunidades. Seria muito interessante, como o Góes mencionou, se a gente tivesse uma realização perto de 70 mil, 60 mil na Ibovespa,
porque acredito eu que vários papéis iam encaixar em Caio comprou no gráfico semanal, no gráfico mensal. Os líderes vão ser os bancos, o próprio BMF, transporte. Transporte VEG 3 e Pomo 4 são papéis Randon. que são bem bonitos. Rapid 4. Sim. Eu gosto de RAL3. Tem bastante potencial. A Vale é um gráfico maravilhoso também. A tendência já está bem mais... Ela está até Inclusive, na frente. é uma que você comentou como possibilidade de aposta. Como possibilidade. Ela está apanhando um pouco, ela não está conseguindo desgrudar do Ibovespa, até porque o minério também não está lá, essas coisas, mas ela nesse momento, o diário da Vale é mais comprador do que o diário do Ibovespa, sem dúvida, o diário. O semanal todos são, né? Agora, eu queria voltar num ponto que o Igor comentou, de uma aposta que vocês fizeram. Claro que isso é informal, mas queria que você comentasse. Você falou de 120 mil pontos no Ibovespa. Isso no período da eleição? É porque, como a gente teve um rompimento topo histórico, para mim ele só vai subir. E como o Góes mesmo colocou ali, né, dobrando o alvo, que é o 100%, tem o 127, é ali, é 108, 120, é a mesma coisa. Quando o índice tiver 108 mil, a gente está a 10% do valor. Quanto é que é a aposta mesmo? Era R$1.000 cada um. Ele falou assim, eu acho que vai a 120 mil pontos, pago R$1.000. Em 12 aí anos, o Neto foi o primeiro, fechado. Vendi, aí veio vindo, eu falei assim, puta, eu preciso perder esses R$1.000, porque eu acho que se a bolsa tivesse 120 mil pontos, a minha comunidade, a gente vai até ganhar tanto mais dinheiro, se for no ano que vem. Eu falei, puta, cara, eu te dou esses R$1.000 feliz, meu. Então eu falei, também quero. Aí fechou todo mundo. Então hoje o Igor deve ter aí uns 4 mil para perder, né? Para ganhar ou para perder, né? Se Bovespa bater 120 mil, a gente volta aqui no vídeo, faz outro vídeo. Qual mês foi que a gente fez essa aposta? Setembro. Setembro? Mas foi para a eleição ou para o ano? No final do ano. Patamar na aposta. Eu não gosto de falar... Na aposta, não. Eu nem apostei com ele. Não sabia nem dessa aposta. Quando vocês fizeram isso? Eu não estava lá. Quem não trabalha não participa. Pô. Então. Mas eu também... Eu teria apostado contra o Igor, mas ficaria felizão de perder a aposta, né? Porque eu acho que se o mercado fosse 120 mil pontos, tem tanto que a gente ganhar que a gente vai pagar feliz esses Olha só, R$1.000. minha perspectiva é simples. O índice estava esse ano, o ano passado, 38 mil, né? Bateu 80 mil aí. Então ele mais do que dobrou. De 80 para 120 é só 50% de alta. Estamos no jogo. Não, eu acho que você tá no jogo. Tá achando que é Bitcoin isso aqui? Bitcoin que é 50% de alta de hoje para amanhã. Você comentou de Bitcoin, daqui a pouco vou estar perguntando aqui o Bitcoin. 50%. Pô, mas ele tem razão. Ele tem razão. Eu queria botar um gráfico no Ficube do Bitcoin. Nunca tive essa experiência de... não acompanho muito, sei. Cara, mas você quer saber como é que é o gráfico do Bitcoin? É uma pipa. É o gráfico da... Mas a É linha proibido verde do vender, Ficube, vamos dizer. A linha verde do Ficube deve pegar. Eu não sei se é bolha ou não, mas é igual o gráfico. Está acima de 3 linhas verdes há um tempão. Eu não sei se é bolha ou não. Né? A última coisa que ele deu foi num gráfico de 15 minutos, pra você ter ideia. Há Mas quanto se tempo parece- o diário não vem na média? Mas o gráfico do Bitcoin se parece com todos os gráficos de bolha que eu já estudei na minha vida. Eu já estudei bastante, desde a bolha da tulipa até a última que a gente teve. Não, foi 2008 lá do preço dos imóveis nos Estados Unidos. É o mesmo tipo de gráfico, né? Enfim. Mas e você acha que o Dow Jones hoje é uma bolha? Não tá igual. Ele tá bem mais lento, né? Bem mais A suave. gente Tem nunca cara de que vai sabe, ficar lá muito tempo. A gente nunca sabe quando tem bolha, até a bolha estourar. Eu tenho uma perspectiva Antes de disso, não Bitcoin dá que é o pra- seguinte, cara. Eu para mim, gostaria de abrir um investimento, até para mostrar a diferença entre trade e investimento, e começar a comprar todo mês o Bitcoin. O que eu mais quero? Que estoure a bolha. Eu acho que o Bitcoin pode ser um novo Nasdaq. O Nasdaq era uma bolha, a bolha estourou, mas não deixou de ser o que prometia. O Nasdaq hoje é a principal bolsa, as melhores empresas, a internet tomou conta de tudo, mas a bolha estourou. Então, assim, Bitcoin pode ser um retorno disso. Então, eu acho que para investir, para tradar, eu nunca abri uma conta, nunca tradei, mas... Posso falar uma coisa? Esse negócio de bolha, então, em 2014, a gente fez uma palestra, num programa que a gente tinha na época na corretora Rico, a gente estava lá, que chamava Quarto de Mercado. E aí já tinha essa discussão se tinha bolha ou não, porque ele já tinha subido um pouquinho. Né?
Hoje, tudo que eu queria naquela época é ter pego todo o meu dinheiro e ter colocado naquela bolha daquela época. Foi em 2010. Não, foi em 2014. Mas a bolha, Mas, ó, a perspectiva da bolha é essa. Ela vai torturando exato. as pessoas, vai chamando as pessoas para participar. Aí quando ninguém mais aí, falar sobre isso... E aí, exatamente, aí você fica com aquela sensação, puta, não vou entrar porque é bolha, aí ele sobe mais, vai te incomodando, aquilo vai te dando uma agonia, até que não aguento, preciso entrar. Mas sabe o que é o perigo da bolha? Ele não tem tanto perigo, porque tem como entrar na direção da tendência e colocar um stop loss para limitar a sua perda. Mas o público em geral não faz isso. Eles não têm, aliás, é muito importante a educação que a gente faz do ponto de vista psicológico, financeiro, comportamento de preço. É muito importante o público também entender que como operar contra-intuitivo, tendência contra-intuitivo, etc., tem muita coisa para aprender e fazer corretamente. Agora, bolha não tem problema nenhum quando você entra na direção da bolha e gerenciar seu risco. Se ele continuar andando, daqui a pouco você coloca o seu stop loss onde você entrou e não tem como perder. Mas o povo não faz isso. Aí a bolha estoura e eles ficam segurando até perder 80% do valor, que é costume, né? Bolha perder 80% do seu valor. Quando faz isso com Bitcoin, nós vamos entrar lá no fundo do negócio, porque ele vai fazer um repique muito bonito depois. Encerrando o assunto Bitcoin e voltando para o Ibovespa, para a gente fazer uma última rodada aqui, eu queria que cada um apontasse alguns ativos. A gente já falou de alguns em específico, mas cada um apontasse um papel que vê com bom potencial. Pode ser tanto para cima, tanto para baixo, mas um papel que dê para entrar e talvez aproveitar algumas semanas ou até meses. Eu gosto muito de CL3, BBSC3 e CEMIG, que são os papéis que eu acompanho na página da análise da Clear Corretora. Eu, pensando numa tendência de alta, são todas empresas bem estruturadas que eu acho que no final vai prevalecer e vai andar a galope. Boa. Eu gosto dos bancos, gosto de Itaúsa também, que a gente tem, não sei para falar para todo mundo aqui, a gente tem uma página na Clear que fazemos nossas análises de base de swing trade toda semana. Então tem 30 papéis que a gente acompanha regularmente, mostrando sinais de compra e venda, etc. Aliás, eu posso ir lá e mostrar onde que o pessoal encontra isso? Favor. Quando você fala, Boa. Excelente. Então, o Itaúsa é um dos meus. Eu também tenho o Hipermarcas, que pode ser algo muito interessante de ponto de vista de varejo, né? Esses dois são bonitos, mas, em geral, eu acho que os blue chips vão acompanhar, ou vão ser o motor para levar o Ibovespa lá para 130 mil. Não tem como errar com os bancos, eu acho. Lá em janeiro de o ano passado, né, 2016, a gente falou quando o Itaú chega no 20, 22, compra. Foi basicamente onde ela parou de cair e começou a subir. Agora está em 40, o povo olha e pensa, não, ela valorizou 100% desde o ano passado, está caro demais. Mas quando começa a entrar em tendência, e daqui a uns 2 anos, R$40 pode parecer muito barato se chegar em 80, 90, 100. E uma coisa interessante sobre tendência, ele vai muito além do que a gente pode imaginar. E uma coisa que eu estudei, que eu acho interessante para o povo entender, questão de demografia. No mundo inteiro, quando a gente chegou em certos países com 50 até 55 anos de idade, quando esse número chegou no máximo, a economia começou a parar. Foi em Japão, 89, não recuperou desde então. Estados Unidos, em 2008. Agora, a Bolsa dos Estados Unidos está mais alto, mas é por estimulação pelo Banco Central. A economia não roda tão bem quanto antes. E no Brasil, parece que é 2021, 2022. Costuma ter um super rally antes de chegar nesse ponto, porque os profissionais entendem que vai acabar a festa. Então, eu acho que a gente tem 2, 3, 4 anos maravilhosos na Bolsa e pode ir muito além de nossa expectativa. Isso é. Tomara, Boa. Posso mostrar aqui a página de análise? Pode, por favor. Ó, pessoal, aqui, tem como deixar aqui só no computador, que acho que fica mais fácil o pessoal ver. Pode ser, Matheus?
Aí, beleza. Aqui, ó, em conteúdo, pessoal, vem aqui em análises. Tá? Clear.com.br, né, primeiro? Deixa eu começar de novo. Clear.com.br, conteúdo, tá? E depois cara aqui bonito em que tá aí análise. na capa, hein? É um cara... enfim. Parece Falar envelhecer nada. um pouco. Mas, ó, posso falar? Tinha uns 10 anos a menos aqui. Você tá com o cabelo preto aqui, agora tá com o cabelo todo branco. Tu vê o que o mercado faz com a gente. Pois é, aqui, pessoal, vocês podem separar por ação, por ações, por Petro 4. Eu quero ver a análise de Petro 4. É que tá aqui, ó, Petro 4. Se deu Enter, vai aparecer aqui a análise de Petrobras, tá? Então você pode verificar por ativo. O Fernando Góes analisa alguns ativos, o Bo William alguns. Aqui eu vou ter que colocar meu nome e e-mail, tá? Deixa eu só fazer isso. Mas enquanto isso, tem que botar? Se bem que é rápido. Já foi aqui. Pronto. Oxi. É só a internet colaborar. Ok, beleza. Você vai fazer só uma vez e não precisa mais, né? E você pode também falar, pô, gostei das análises do Bo Williams. Então você vai vir aqui e vai só acompanhar as análises do Bo Williams, se você quiser, ou se quiser começar por aqui. Então tá tudo separado. A gente atualiza isso aí praticamente todos os dias. Então todos os dias tem análise nova. Fica aí o convite para vocês acessarem. É gratuito, você não precisa ter conta aberta naquilo nem nada disso. Show de bola. Ô, André, aproveitando que você está aí, já... Pô, posso falar? Sabe o que eu vim fazer aqui mesmo? Eu vim ver o índice aí, que o pessoal da minha sala estava vendido no índice e deu certo lá, ó. Pessoal, parabéns aí, ó. E por que a gente vendeu? Uma coisa que a gente aprendeu com o Bo Williams, né? Que a melhor coisa a se fazer é operar onda 3, né? Então a gente estava observando exatamente essa onda 3 no índice. Dessa vez deu certo, né? Não que todas as vezes dê certo, mas dessa vez deu. Posso falar? Eu vou falar de dois papéis aqui, mostrar um pouco no gráfico. Também nas análises, né? Eu falo MRV3 no gráfico semanal. Estou certo aqui? Não, o semanal lá em cima. Vai no Szinho lá em cima, do lado do Xzinho aí. Eu estou acostumado com... Agora digita. Digita novamente. Vamos lá, MRVE3. Isso. Esse gráfico semanal, né? Paula, o setor que você comentou que poderia ser um setor interessante caso o mercado subisse bem, é exatamente, na minha opinião, o setor de construção civil. Tá? Eu gosto, eu leio sobre isso, eu me interesso pelo assunto, converso com muita gente, talvez porque seja engenheiro civil, já fiz casas lá atrás para vender e tal. Eu acho que se a economia vingar, o setor de construção civil tem muito que crescer nos próximos anos, né? E uma que neste momento eu acho que ficou ainda para trás, tem mais o que subir, é exatamente MRVE3. Essa é uma que eu gosto bastante, eu acho que principalmente a partir dos R$15 pinto a possibilidade de uma subida mais forte. E outra que já se foi, né, mas que eu considero hoje a melhor do setor, é exatamente Cyrela, né? Ainda tem, na minha opinião, muito para subir, caso encontre suporte aqui nessa região, que é a região onde estão as médias móveis. Tá? Então, esses dois ativos me agradam bastante e, além disso, gosto do setor de bancos, que eu acho que, mesmo que a economia não vá para frente como a gente imagina, é um setor que acaba performando bem, né? Então, os bancos que são cotados em banco, em bolsa, Itaú, Banco do Brasil, que tem um problema de ser estatal, então tem um pouco mais de confusão no meio do caminho, mas Bradesco e até mesmo o Banco ABC, que eu gosto bastante, são ações que eu acho que vão bem, mesmo a economia não performando tão bem como a gente imagina. Quer que eu mostre gráfico também? Não. Você que sabe, se você preferir eu falar... Acho que saltitante para mostrar. Pode... tô com o meu software ali preferido, Mr. Bo Williams, Ficube. E saltitante também não, né, Igor? Menos. Então, ó, eu além de Petro e Vale, que eu acho que estão super legais, tá? Eu gosto muito dessa RAIL3, tá? A gente percebe que ela já está em tendência de alta, tá até caindo agora. Caiu, comprou, certo? E olha o potencial que ela tem para chegar nos preços, né, anteriores. Por exemplo, esses topos anteriores aqui eu estou falando de 37. O papel está saindo a 11,80. Então, RAIL3 eu gosto bastante. Gosto também de Pomo 4. Pomo 4 no setor que o Bo falou até, né? Ela fez já uma onda, essa já andou bastante, mas ela está voltando para as médias, né? Então, estou achando aqui já um ponto lindo de compra aqui, alguma coisa entre 3,60 e 3,20 aí, comprar para voltar para os topos, R$8 aí, por exemplo, né? Então, RAIL3, Pomo 4 e
Eu acho que realmente, ó, Petri 4, e aí a gente pode ainda transformar isso em ganhos astronômicos usando a opção. Petri 4 com essa figura, olhando de bobear até para 30, voltar para esse topo aqui. Qual o preço aí? Desse topo? Não, qual que é o preço que você aposta no final de 2018? Nós vamos fazer uma aposta aqui. Aposta ao vivo. Teve aposta 20, de vocês, agora 24. Não, 24? Ah, tá muito perto, Góis. Pô, aí é fogo. Não, onde está a linha vermelha aí? Então, 786. Eu faço 23, 24 com 27. Perfeito, perfeito. Então eu aposto, vou torcer para você ganhar e perder o dinheiro. Fechou, então. Então, mas eu não tô tão igual o Igor, R$1.000 é muita coisa, um almoço. Mas, enfim, eu acho que ela poderia voltar. A gente almoça, fechado. Almoço com bom vinho. Pode voltar aí para uns 32, tá 15. Isso, puta, em Petrobras, para quem gosta de opção, seria uma dádiva. E a Vale 3, que tá mais em cima, ela já tá até rompendo o topo. Até mais o seu estilo, né, o André? Mas, ó, também acho que, né, Vale vai para 45, talvez 50. E isso, se a gente trouxer para as opções também, é claro que isso vai precisar de momento, não adianta semanal. Góis, volta mais para trás, mostra mais os candles aí. Volta mais para trás, um zoom out aí. Aqui? Vai puxando mais dados aí para a gente ver. Vai continuar. Isso. Eu acho importantíssimo, Paula, essa questão de entender que o mercado ele é muito dependente de psicologia, né? De como os profissionais estão pensando também em relação risco-retorno, direção, etc. Então, para o povo entender, que é importante entender também como funciona um gráfico, entender se está em tendência de baixo ou de cima, porque você vê Vale aí, por exemplo. O Boa quer falar mais ou menos isso. Olha aqui, 2000, 2001, 2002, 2003, que é a mesma configuração que a gente tem no Ibovespa, né? Olha a Vale aí a R$4, e aí a gente faz assim, ó, puta, subiu demais, né? Aí a gente... Peraí que não está indo. Então, quando uma pessoa quer comprar um certo papel... Né, então, ela já está 16, agora ela já está 20, agora ela já está 40. Então, eu acho que é isso que você quer falar, né? É uma coisa que a gente foi pode fazer. A MGLU, né, que saiu de 2 para 80, por exemplo. Isso, uma coisa que a gente pode ajudar todo mundo no mundo que está escutando. Se você quer comprar certa empresa, né, um papel de uma empresa, e esse gráfico encontra-se em tendência de baixa, espera. Porque, de repente, ele vai parar de cair e começar a subir, topos e fundos ascendentes. Aí a gente casa análise técnica com um fundamentalista e aí todo mundo fica satisfeito. Quando você acha que tem uma empresa boa, mas o mercado acha que não, o preço continua caindo, não adianta a gente antecipar. E não tem problema de pegar exatamente no fundo também. Você queria até que a gente discordasse de alguma coisa, né? Eu discordo pelo simples fator que eu acho que um investidor é diferente de um trader. Eu acho que o investimento ele é feito na tendência de baixa, ao contrário, contra o mercado. Eu vejo o Brasil... A menos que seja um OGX da vida. A menos que seja o OGX, mas o OGX é uma em 1000. Mas assim, todo cara que apostou no Ibovespa, nas crises, passaram-se 2, 3, 4 anos. E se ele comprasse todo mês, o preço médio dele ia junto, como se fosse uma média móvel. Então, eu acho que o cara que é investidor, ele não quer aproveitar a volatilidade, ele não quer ter stop. Ele quer realmente trocar o dinheiro dele por aquele ativo. Se ele aguentar. E aí ele vai trocando aos poucos, todo mês. É o que eu falei, eu poderia começar a comprar Bitcoin agora, $100 por mês, $200 por mês. Tudo que eu queria que estourasse a bolha. Estourou a bolha, 200. Eu vou junto com ele. Então eu posso comprar a primeira vez, eu não sei, Bitcoin tá, sei lá, 20 mil. Posso comprar a primeira vez em 20 mil, e aí ele vem para $50, e meu preço médio vai ser $100. E quando ele voltar para 10 mil... Então, eu acho que é claro que existe a possibilidade de você encontrar uma OGX e ela quebrar. Mas quando você é um investidor, você sim pode ir contra a tendência, contanto que você, né, esteja isolando a volatilidade e tenha acesso à empresa, ao mínimo que, né, para evitar de entrar na OGX, né? Agora, eu acho que quando você separa o trade do investimento, você pode sim fazer isso. Mas o investidor, ele foca em valor. Se ele foca em valor, ele nunca estaria comprando no OGX, né? Sim, a empresa ela não entrega valor. Era não pré-operacional. Olha aqui, Paula, Romero Jucá, só vai ter reforma da Previdência em fevereiro. Tá explicado, então, a queda do queda de hoje. Explicada ao vivo a queda, a gente nem precisou ler muito. Ah lá, o onda 3 que o André pegou, vendido lá hoje.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Assim, a gente acaba atendendo bastante o público, né? No geral, a grande massa do day trade somos nós que atendemos, né? Vocês têm alguma sugestão para esses clientes, para esse perfil de público? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente vê que se o cara é bem sucedido, isso é fascinante, a gente também tem a grande opinião que a grande maioria das pessoas hoje chega muito despreparado, né? E eu queria deixar uma mensagem, até já pensando aí, para quem está olhando a gente, os nossos seguidores, aqueles que vão ver o vídeo e estão chegando na Bolsa, como eles devem se comportar? O que vocês falariam para essas pessoas? Eu vou falar o seguinte, chegar despreparado não é problema nenhum. Eu, quando cheguei, eu também não sabia nada. Só que antes de fazer grandes apostas, eu passei alguns meses e talvez alguns anos estudando, me aperfeiçoando, para que eu pudesse, enfim, começar pesado, pensar em viver disso, né? Essas gerações mais novas, eu já estou falando como velho já, né? E elas... Eu fui no 4.0. Eu tenho uma filha, você foi no 4.0, né? O Bo também. Eu estou chegando, ano que vem. Eu tenho uma filha de 11 anos, então eles não conseguem, essa geração mais não consegue esperar nada, né? Então qualquer atraso de 5 minutos gera uma frustração. Então o cara chega hoje no mercado e quer ganhar amanhã, não é assim que funciona. Nenhuma profissão funciona dessa forma e aqui também não. Então tenha paciência, você precisa adquirir talento, né? Você não nasce com ele, você desenvolve ralando e ralando muito. Então senta, estuda, treina e começa devagar. Se não der certo, e pode não dar certo com a maioria, procura outra profissão. E se der certo, aí sim, começa a investir pesado, é para colocar um grande capital no jogo. Só fazer um parênteses, você comentou de pensar no investidor que está entrando, às vezes com pouca experiência, e a gente comentou muito do ano de volatilidade no ano que vem. Começar no ano assim, é bom ou ruim? De novo, eu não consigo deixar de começar pensando nessa... Ele falou especificamente de trade. Eu não consigo deixar de pensar que existe essa diferença entre o trade e o investidor. Claro. O cara que troca o dinheiro dele pelo longo prazo, por segurança ou por valor, como o André colocou, e o cara que troca o dinheiro dele pela perspectiva de perder pouco se tiver errado e ganhar muito se tiver certo, né? O trade ele é fascinante, ele é uma cachaça, assim, ele é até viciante, é uma delícia, você se sente bem, mas ele é totalmente psicológico, né? Ele é um desafio. Né? Para ele funcionar, essencialmente nós temos que ter a volatilidade. Exatamente. Então, assim, a volatilidade e a perspectiva de longo prazo do Ibovespa está maravilhosa para entrar, e acredito que se a gente estiver certo quanto à opinião, aliás, se o Igor ganhar a aposta, que é maravilha, a gente vai ter uma maior quantidade de pessoas físicas já vistas na Bolsa, até porque hoje a gente tem a internet, a gente tem uma velocidade de informação que nunca teve antes, e eu tenho certeza que se começar a subir isso vai gerar dinheiro, vai gerar facilidade. E as pessoas que estão aí no mercado, que vêm aprendendo, que vêm estudando, e principalmente as pessoas que passaram por esse período difícil, a gente de 2010 a 2016 teve um mercado difícil. Até foi o crescimento do day trade, eu acho, né? Que o mercado no swing trade tinha menos oportunidade, então o day trade tem toda hora. Eu acho que para você viver de bolsa, né, largar o seu emprego, eu acho que você deveria pensar em dominar o day trade, né? Mas eu acho que a primeira pergunta é se você é investidor ou é trader. Depois, quando você é trader, você tem que pensar o seguinte: bom, eu preciso estudar muito, aprender a ferramenta e principalmente dominar a mim mesmo, a me conhecer. Porque eu acho que a parte psicológica, o Boa fala muito disso, né? Ele tem um curso muito conhecido, a Bolsa na Cabeça, que é sobre psicologia. E eu acho que quando a gente sai do investimento e vai para o trade, a gente costuma dizer que é no mínimo 80% a sua própria cabeça e 20% sim o gráfico, o que você vê, o momento de mercado, etc. Então, eu também acho que é preparo, é estudo, e principalmente entender como funciona você mesmo com aquilo, né? Muita gente tem uma expectativa equivocada que vai entrar no mercado, no day trade, com a intenção de ganhar dinheiro. E, na verdade, deve entrar com a intenção de aprender e de sobreviver enquanto essa fase. Porque realmente operar no mercado financeiro, lidando com algo que é caótico, nunca tem certeza, só tem probabilidade. E tem as questões de perspectivas diferentes, nosso próprio comportamento, a gente está de ponta cabeça com o mercado. Então, se a gente não aprender
de alinhar a cabeça com a matemática do mercado, ninguém consegue escapar, né? Tem que aprender de gerenciar o risco e capital, algo que todo mundo aqui, o Igor faz maravilhosamente. Ler o gráfico, que é o menos importante. E executar consistentemente seu trade system. Mas muitas pessoas não sabem o que é o trade system. Certamente não estão preparados psicologicamente. Não fazem gerenciamento de risco, porque não colocam stop, não querem errar no trade. E acho que vai entrar na nossa sala e seguir o mestre e vai ficar rico. E o mestre mostra tudo que funciona, mas o indivíduo não consegue executar da mesma maneira, porque não está preparado. Então, assim, respondendo para a sua pergunta, o meu conselho é: tem interesse em entrar no mercado e tem tempo durante o dia para aprender? Você entra, coloca o R$ 1.000 de margem, opera 2 contratos no mini índice e, quem sabe, vai demorar 1 ano até você realmente consegue fazer isso com consistência. Antes disso, não entra, não aposta muito, porque é fácil perder muito. Aí você acaba com seu capital, como é que você vai depois virar um trader? Né? Os bons traders não precisam da gente. A gente juntando aqui um pouco de cada um, o que cada um falou, o Góes falou uma coisa super importante. É totalmente diferente você ser um investidor ou ser um trader. O André falou do preparo. As pessoas, por exemplo, esquecem que se você quisesse se formar um médico, você vai gastar cerca de R$60 mil, pelo menos por ano, para ir lá, pagar todo mês e ficar 5, 6 anos. 5, 6 anos. Você tem um investimento pesado. O camarada chega aqui, normalmente, Paulo, ele ganha 3, 4 mil e ele perdeu o emprego, porque hoje o camarada que chega para o day trade, o cara que está procurando isso, é um camarada que ele está desempregado. A conta que o cara faz é o seguinte: eu ganhava 4 pau, são 20 dias de pregão, é 4 mil dividido por 20, então ele precisa ganhar R$200 por dia. Então ele já vem topando perder 200 ou ganhar 200, mas ele não tem o mínimo de preparo para se expor àquela condição. E aí ele transforma todo o sonho, toda a possibilidade, muito mais difícil, porque aí ele vai criar uma ferida psicológica nele, que muitas vezes é incurável. E tem até aquela questão que falam que começar ganhando pode ser a pior coisa, porque a pessoa cria uma confiança e aí vai muito na linha da psicologia também. Demora muito para descobrir que a maneira como ele ganhou não é vencedora no longo prazo. Então, como ele ganhou no começo, ele fala: não, a estratégia é boa, o que eu estava fazendo é certo. Alguma coisa aconteceu. A corretora estava me ferrando, o imposto está me ferrando, o mercado é um filho da mãe, o agente autônomo é um filho da mãe, o analista é um filho da mãe, e ele esquece de focar no problema. Que ele ganhou, e o mercado tem muito disso, ele permite que, mesmo fazendo coisas erradas, a gente se beneficie e acabe ganhando dinheiro com isso. Ele acaba meio que tampando os nossos olhos, não deixando a gente ver a coisa certa. Exatamente. Eu acho que a história se repete. Se você for ver, a maior entrada de pessoa física do Brasil em bolsa de valores vai se dar entre 2007 e 2008, né? No mercado saindo ali dos 60 mil, aliás, parecido os preços que estão agora. Saindo lá dos 60 e muitos mil, indo até 60 mil, indo até 74 mil na máxima. Todo mundo comprando, todo mundo ganhando. Naquela época ali, todo mundo ganhou muito dinheiro. Assim, estourou o subprime. Quem não quebrou no subprime porque fez preço médio ou não caiu, voltou tudo em 2009 e depois volta tudo e destrói todo mundo. E aí vem a OGX que quebra e aí, né? Então, assim, faz uma limpa e a história tende a se repetir novamente, assim. Por isso que eu acho que, assim, parece que a coisa está no início ainda, parece, né? Tudo indica pelo gráfico, né? Talvez não seja isso, talvez vire venda, a gente vai mudar de opinião, como a gente falou. Mas, assim, é sempre assim. Eles vão contando as histórias. Então, assim, você começar na facilidade e não se preparar é o mais perigoso do mundo. Aliás, até depois dessa última turma de opção, o mercado ficou difícil para mim. E eu falo isso para meus alunos. Falo, aprenda aqui com os erros, porque imagina se você tivesse feito o curso e tivesse pegado o rally. E aí você acertar, na hora que você aumentasse a mão, que você se sentisse bem, aí você ia devolver tudo. Então, isso que ele falou é muito importante, né? De você saber, de se preparar, eu acho que é por aí, né? No chão, mas assim, consciente, não vir pelo um sonho, mas aquele sonho que você não sabe nem por que você tem aquele sonho, entendeu? É apenas uma imagem. Quer participar daquele momento, mas né? não faz por onde, entendeu? Então, essa era a mensagem que eu queria mais deixar pro pessoal, até porque a gente que acompanha o pessoal no dia a dia,
eu acabo sofrendo bastante de ver as pessoas cheias de sonhos, cheias de objetivos, mas acaba que, por N motivos, elas não vão conseguir chegar. Então, esse preparo, essa consciência é um primeiro passo para a gente poder ajudar. Igor, e você sabe mais que todo mundo. Eu acho que você é day trader há muito tempo, tem super especialista. Como o cérebro humano ele lida com a perda de uma forma diferente quando ele lida com o ganho, né? Como a gente, quando está ganhando, a gente gera o prazer e a gente quer botar no bolso e a gente, né, se sente bem e faz a meta e para de operar. E de repente, quando a gente perde, a gente gera o hormônio do estresse, o cortisol e fica mais corajoso. E de repente, vários ótimos traders são bons vários dias. E de repente, em um dia, o cara devolve um ano, porque ele entra numa loucura. O maior erro da maioria dos traders hoje é esse. Você até consegue ver traders com consistência. Então, ele consegue ganhar o primeiro dia, segundo dia, 10º dia, 20º dia. Só que num único dia ruim, ele destrói tudo. Por não conseguir parar, não conseguir se controlar. E quando assim, ele não foca nos problemas, ele apenas foca no ganho. Eu vou ganhar. Quando ele vai perder, ele não sabe nem como se livrar daquilo. Então tem que ter essa consciência. Eu costumo dizer que a gente só tem 4 possibilidades: ganhar muito, ganhar pouco, perder pouco, né? A gente só precisa excluir uma. Acho só que não pode perder muito. Essa né? mensagem é importante porque, por conta de toda a análise que vocês fizeram aqui, de expectativa de alta do Ibovespa. Só que também a gente tem expectativa de alta, mas com volatilidade, ou seja, dias ruins virão. Então, eu acho que o trader tem que saber. O operador, o investidor do avesso, acontece, é do jogo, vamos dizer assim. A gente estava aí, o Joesley veio, jogou um monte de caca no ventilador. Num momento que parecia que o mercado... Tanto que o gráfico não mudou, né? Não, ele foi para 80 depois, mas... Só que isso aqui a gente não pode esquecer, é renda variável. Então, atos de Deus podem acontecer, guerras, político falando, corrupção, desvio em empresa pública, né, estatal, Petrobras, Lava Jato, tudo isso está intrínseco e mexe diretamente com o nosso negócio, com Bolsa de Valores. Então as pessoas têm que ter consciência disso e serem prudentes, que eu acho que é o mais importante. Pessoal, queria agradecer imensamente a Foi muito participação de divertido, vocês, esse especial. E muito obrigada a todos. E fica aqui muitas lições para todos que nos acompanharam. Acho que muitos ensinamentos para 2018, para todo mundo começar bem preparado. A gente se vê na Clear, a gente está diariamente na sala da Clear. Tem as análises para quem quiser conferir agora. Né, todas as análises na mesma aba lá que a gente viu as análises, tem lá uma página de cursos gratuitos. A gente tem cursos gratuitos para quem está começando, para quem já tem um pouco de experiência ou para quem já tem boa experiência. Todo mundo aqui tem canal no YouTube, todo mundo gera conteúdo grátis. A gente, depois de um tempo tradando, a gente começa a gostar, né, de gerar valor para os outros. Eu acho que esse é um momento importante do Brasil. Tomara que o Igor ganhe a aposta, tomara que o semanal esteja certo. E eu tenho certeza que se tudo isso acontecer, a gente aqui... O ano que vem vai ter que voltar aqui para atualizar essa aposta. Eu com 20 anos, o Bo com... Não sei, eu acho que eu tenho o que mais tem tempo de mercado sou eu. Enfim, somando aqui, dá quase 80 anos de experiência de mercado e eu tenho certeza que a gente pode ajudar e a gente está acessível e a beleza da internet é essa. De todo mundo aqui tá querendo realmente gerar valor para vocês. Tanto que a gente foi realista aqui, ninguém vende sonho. A gente sempre toca primeiro nesse ponto da dificuldade, de você se entender, de você saber respeitar. E tomara, né? Vamos voltar aqui quando o Igor ganhar a aposta. Eu vou trazer o dinheiro e pagar ao vivo para ele aqui, feliz da vida. Vai ser lindo. Em Bitcoin, vai pagar em Bitcoin. Muito obrigada novamente. Obrigado, Paulo. Obrigada a todos que nos acompanharam também. Tchau, gente. Até mais.